Boa tarde a todos. E vamos a mais um vídeo. Antes se inscrevam-se, deixem o like e comentem obrigado. Na vastidão do interior do Brasil, onde o tempo parecia seguir um ritmo próprio, existia uma mata densa e antiga, conhecida pelos moradores da região como Mata Grande. Diziam os mais velhos que ali moravam segredos, histórias e criaturas que desafiavam a compreensão. E foi nesse cenário que, em meados dos anos 70, um grupo de 3 amigos caçadores, Zé Trovão, Chico Ventania e Pedro Curioso, se aventurou, buscando não apenas a caça, mas a emoção que a floresta prometia. Zé, o mais experiente e líder nato, tinha um faro aguçado para trilhas e um conhecimento invejável da fauna local. Chico, o mais jovem e impulsivo, trazia consigo uma energia contagiante e uma mira certeira. Pedro, por sua vez, era o mais cético, mas sua curiosidade o levava a explorar cada canto e a questionar cada sussurro do vento. Partira numa manhã de sábado, sob um sol ainda tímido, com suas espingardas, facões e uma sacola de mantimentos. A Mata Grande era um labirinto de árvores centenárias, cipós pendurados como cobras adormecidas e um emaranhado de sons que se misturavam. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e o murmúrio distante de um riacho. Adentraram a mata por horas, seguindo rastros de tatus e pacas. O silêncio, de repente, se tornou mais pesado. Os cantos dos pássaros cessaram, e até o vento parecia ter parado de soprar. Zé, que ia à frente, levantou a mão, sinalizando para que os outros parassem. Escutem, sussurrou Zé, seus olhos fixos em um ponto na semi-escuridão da mata. Chico e Pedro se aproximaram, tensos. No meio da folhagem densa, a uns 30 metros deles, algo se movia. Não era um animal que conhecessem. Era grande, peludo, de cor escura, e parecia se arrastar pelo chão, com movimentos estranhos e desajeitados. Não parecia ter uma forma definida, como um emaranhado de galhos e pelos que se movia com uma lentidão perturbadora. Os 3 pararam, as espingardas em punho, o coração batendo forte no peito. Chico, com seu espírito jovem, foi o primeiro a reagir. Chico, sussurrando: que bicho é aquele? Nunca vi nada parecido. Zé, sussurrando: fiquem quietos. Não atirem. Vamos observar. A criatura continuava a se mover, lentamente, parecendo não notá-los. Seus olhos, se é que os tinha, não eram visíveis na penumbra. O ar em volta parecia gelado, mesmo sob o calor da tarde. Pedro, o cético, sentiu um arrepio na espinha que não conseguia explicar. De repente, a criatura parou. Ela parecia olhar diretamente para eles, embora não tivessem certeza de onde seriam seus olhos. E então, para o pavor dos 3, a coisa começou a se desfazer. Não foi um movimento rápido. Foi como se o ar a engolisse, ou como se ela simplesmente evaporasse, pedaço por pedaço, bem diante de seus olhos. Primeiro as bordas, depois o centro, até que não restou nada além do emaranhado de folhagem onde ela estivera um segundo antes. Pedro, voz trêmula: o que foi aquilo? Zé, eu não sei. Nunca vi nada igual, em toda a minha vida. Chico, sumiu. Desapareceu. Como pode? A experiência os deixou abalados. A adrenalina corria em suas veias, e a caça perdeu todo o sentido. Resolveram voltar, mas a tarde já declinava, e o caminho de volta parecia mais longo e confuso. A bússola desaparecia girar sem rumo, e as trilhas que ele conhecia de cor pareciam ter mudado de lugar. Caminharam por mais de 1 hora, quando a luz do sol já se esvaía, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Foi então que, por entre as árvores, avistaram uma clareira, e no centro dela, uma casa. Não era uma casa comum. Era uma ruína, com paredes de taipa rachadas, telhado em parte desabado e janelas vazias que pareciam olhos ocos a encarar o horizonte. Musgo e eras cobriam grande parte da estrutura, e o silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Chico, uma casa. Graças a Deus. Podemos passar a noite aqui e tentar achar o caminho, amanhã. Pedro, mas ela está abandonada há anos. Chico, olhem só para ela. Zé, não temos outra opção. A noite vai cair de vez, e não é seguro ficar na mata depois do que vimos. Com cautela,
Os três se aproximaram. A porta da frente, de madeira podre, estava entreaberta e rangia com o menor sopro de vento. O cheiro de mofo, poeira e algo indefinível pairava no ar. Entraram, um de cada vez, as espingardas ainda em prontidão. O interior da casa era ainda mais desolador. Móveis cobertos por lençóis rasgados, teias de aranha por toda parte e um pó espesso que cobria tudo. A sala principal tinha uma lareira com cinzas antigas e um pequeno fogão a lenha. Enquanto Zé tentava acender uma fogueira improvisada na lareira, usando galhos secos que encontraram, Chico e Pedro exploravam os outros cômodos. Chico, tem um quarto aqui. E uma cama, toda empoeirada. Pedro, parece que alguém saiu às pressas e nunca mais voltou. Foi então que os sons começaram. No início, eram sussurros. Pareciam vir de todos os cantos da casa, mas eram tão baixos que mal se distinguia. Como vozes antigas, carregadas de lamento. Chamando Chico. Pedro, estão ouvindo isso? Os dois voltaram correndo para a sala principal, os rostos pálidos. Chico, são vozes, Zé. Parece que tem gente aqui. Pedro, não tem ninguém. Eu olhei em todos os lugares. A fogueira na lareira de Zé mal conseguia iluminar o ambiente, e as sombras dançavam pelas paredes, criando figuras fantasmagóricas. Os sussurros aumentaram, e agora pareciam mais claros, como se alguém estivesse chorando em um dos quartos. Zé, de onde vem isso? De repente, uma das janelas, que estava fechada, se abriu com um estrondo, fazendo os três pularem. Não havia vento forte lá fora, e nenhum deles havia tocado na janela. Chico, foi o vento. Deve ter sido o vento. Pedro, não, Chico. O vento não faz isso. Enquanto tentavam se acalmar, uma figura sombria, como uma mancha escura, passou correndo pela parede oposta, na periferia da visão de Zé. Ele piscou, tentando ter certeza do que viu. Zé, vocês viram isso? Chico, o que? Pedro, não vi nada, Zé. Você está nervoso. Mas Zé tinha certeza. E não demorou para que os outros também começassem a sentir e ver coisas. Sombras dançando onde não havia fonte de luz, o som de passos no andar de cima, mesmo em uma casa de um só andar. Uma sensação constante de estar sendo observado. A noite avançava, e o medo se instalava profundamente em seus corações. Eles se encolheram perto da fogueira, suas espingardas esquecidas ao lado, mais preocupados em se manterem próximos. Um barulho forte vindo da cozinha fez Chico e Pedro darem um pulo. Parecia que algo pesado havia caído no chão. Chico, eu não aguento mais. Isso não é normal. Pedro, precisamos sair daqui. Zé, com toda a sua experiência na mata, nunca havia sentido um medo tão paralisante. A criatura que desapareceu na mata, as vozes, os barulhos, as sombras. Tudo se misturava em uma amálgama de terror. Quando o primeiro raio de sol da manhã começou a despontar no horizonte, Chico e Pedro não pensaram duas vezes. Saíram correndo da casa abandonada, sem olhar para trás, sem se importar com a mata, com o caminho, com nada. Apenas fugir daquele lugar de lamento e aparições. Correram por um longo tempo, até sentirem o cheiro de fumaça das primeiras casas da vila. Quando finalmente chegaram, exaustos e sujos, suas histórias eram de incredulidade para os mais novos e de um aceno resignado de cabeça para os mais velhos. Nunca mais os três amigos voltaram à Mata Grande com a intenção de caçar. A experiência da criatura que desapareceu, e principalmente, a noite na Casa dos Lamentos, marcaram suas vidas para sempre. A Mata Grande, com seus segredos, continuou a ser um lugar de mistério, e a casa abandonada, um testemunho silencioso dos horrores que a roça antiga podia guardar.